Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo. Sou o seminarista Francisco Xavier e em 3 segundos partilho com você da Palavra de Deus. Olá, caríssimo ouvinte, bem-vindo ao nosso momento de reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Hoje, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum, 28 de maio. Tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Você está realmente convencido do que quer? Refletiremos a palavra que está em São Marcos, no capítulo 11, versículos de 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento de Jesus. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe respondeu, lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Acabamos de ouvir um texto do Evangelho de Marcos que apresenta Jesus como aquele que verdadeiramente fora profetizado. Diz, por exemplo, o Salmo 69, o zelo por sua casa me devorou, e os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Jesus se enfurece pelo modo com que os homens têm tratado a casa de Deus, o templo de Jerusalém. Vira mesa, expulsa cambista, mas ao final das contas, continua a ensinar com a autoridade de quem tem sabedoria. Os mestres da lei querem nos matar, coisa normal, né? Eles querem matar Jesus o tempo inteiro, porque Jesus toca na ferida deles a todo tempo, apontando para suas próprias falhas. O que hoje quero destacar com você, caro ouvinte, iluminando tudo o que já refletimos ao longo da semana, é o caráter da fé. No Evangelho de hoje, disse Jesus que tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Este é quase que exatamente o significado da palavra fé em grego. Pista significa estar convencido. Nada mais simples para compreender o significado dessa palavrinha tão presente na vida do cristão que o pensamento positivo. Claro que não vamos depositar o significado de algo tão grandioso e limitado, a fé, em Deus Trino, como o pensamento positivo. O conceito de fé não cabe no conceito de pensamento positivo, mas nos ajuda a entender o poder de verdadeiramente acreditar.
Não estamos discutindo aqui o motivo da figueira ter secado, mas sim o que possibilitou que isso acontecesse. O querer sem nenhuma hesitação, a fé que é o estar convencido totalmente. Abrindo um parênteses, pense só, quando um professor passa uma prova para os seus alunos no final de um semestre, ele tem que ter plena consciência das respostas corretas de cada pergunta, para que quando os alunos o questionarem, ele saiba responder adequadamente. O professor precisa estar convencido das respostas corretas para depois cobrá-la dos alunos. Precisamos ter clareza do que realmente queremos, para ter certeza se realmente estou convencido, para depois conversar com Deus a respeito da questão. Fecha o parêntese. Neste domingo celebraremos a Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas em um só Deus. Este é o cerne da fé católica. Este mistério não compreendemos totalmente, mas somos compreendidos por ele, como uma gota d'água que cai no vasto oceano. Precisamos ter fé na Santíssima Trindade, Deus. Precisamos ser submersos neste mistério para sê-lo e não para tê-lo. Não é algo que temos, mas algo que nos tornamos, que somos. Mas antes de mais nada, o primeiro passo é estar convencidos. Ter fé. Deus é nossa morada. Você acredita nisso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz e o bem permaneçam em nós, em nossas casas, em nossas famílias. Pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Caríssimo ouvinte, tenha um bom descanso, um excelente final de semana. Fique em paz, viu? E até segunda-feira, com a graça de Deus.